Eu acho que eu vejo gente nas redes sociais pedindo punição aos militares, mas eu não sei qual é a conjuntura lá em Brasília, entendeu, Miguel? É difícil você dizer, não, tem que ir com tudo para cima dos generais. A gente, na verdade, assim, nós não sabemos o que está acontecendo nos bastidores, né? Eles não se manifestam oficialmente. Então, eu vejo postagens de gente nas redes sociais dizendo que é preciso partir com tudo para cima dos militares. Pessoalmente, eu acho que isso, esses que tiveram envolvimento, sim, mas eu acho que quem está em Brasília hoje, quem tem informação privilegiada, são as pessoas que estão dentro do governo, que talvez possam ter formar uma opinião melhor sobre isso. De qualquer maneira, eu acho que sim, se não houver nenhuma punição a nenhum militar desses envolvidos, o governo Lula vai viver 4 anos tutelado pelas Forças Armadas. Né? Não terá condições de tomar muitas decisões importantes. Né? Então, acho que o nosso risco é esse, é assumir, pelo que a gente vê até agora no governo, o governo Lula já assumiu, de certa forma, a ponte para o futuro do Temer. Né? Não dá para recuar de tudo aquilo que o Temer fez na ponte para o futuro. E aí, no campo da punição aos militares, a gente corre esse risco de repetir o erro da conciliação depois da ditadura militar. Zenha, eu gostaria da sua opinião, porque o bolsonarismo ele é um fenômeno com muitas facetas, né? E uma delas são as fake news. Essa crise cognitiva que essas pessoas vivem, né, que é assustadora, tanto que você tem ali o perfil daquelas pessoas ali, ele é diverso. Tinha os profissionais, como o Capelli falou, os inocentes e os vândalos, né? Tem de tudo ali, não dá para a gente analisar como um fenômeno simples nem comum. Mas no nosso caso, como somos jornalistas, né? Como que você vê a questão da comunicação do governo Lula? De que forma a gente pode, ou no caso, o governo, tem que responder a esse fenômeno bolsonarista nas redes? Ô, Yara, olha aí, ó, atrás de você ali, para mim, do lado direito, tem uns livros ali. Olha aqui atrás de mim, tem também. Olha lá em cima da prateleira do Miguel, também tem. Então, nós somos leitores. E as pessoas que são leitoras estão muito acostumadas com a abstração a qual a leitura te encaminha, quer dizer. Você desenvolve ao ler a capacidade de abstração. Então, quando você fala assim na defesa da Constituição, é uma coisa muito abstrata. Então, acho que o erro da comunicação do governo Lula como um todo, e especificamente de alguns ministros, é não ter se dado conta dessa mudança. Nós não estamos falando para leitores, para pessoas que, como nós, somos capazes de abstrair o que é a Constituição. Né? Porque o cara que está lá na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele não sabe, ele não entende o que significa o papel da Constituição. Para ele é um livro que o cara lá levantou e ia rasgar, disse que depois salvou de queimar a cópia da Constituição, que foi devolvida, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que tem duas coisas aí. Primeiro, é preciso lembrar a comunicação do PT que nós vivemos num mundo da imagem, da imagética. Você, para hoje, combater o fake news bolsonarismo, que voltou com tudo nessas últimas horas, nesses últimos dias, mas nessas últimas horas, tem fake news de salário mínimo, do imposto de renda, do auxílio reclusão, que é o último deles. Então, assim, as fake news voltaram com tudo. Você não vai rebater isso. Eu estava vendo até uma postagem do PT bem complexa falando do auxílio reclusão. Você não vai responder isso apelando para a abstração das pessoas ou com muita informação. Eu até fiz um tweet dizendo como que eu acho que deveria ser respondido a questão do auxílio reclusão. É assim, olha, o bolsonarista que foi preso por destruir o patrimônio público, ele só vai receber o auxílio de reclusão de um salário mínimo se ao ser preso, ele estivesse contribuindo
com o INSS em 1.715. Quer dizer, bolsonarista rico, que está preso na Papuda, não vai receber o salário mínimo. É dizer isso, entende? Você tem que ser muito mais direto na comunicação, você tem que apelar muito menos para abstração e mais direto no foco. Então, mostrar as coisas. Eu vi várias participações do ministro Flávio Dino e eu fiquei me imaginando assim, puxa vida, se eu fosse assessor de imprensa do Flávio Dino, eu ia dizer assim, ó, olha o que eles fizeram com essa boneca, que os bolsonaristas, olha aqui, ó, eles quebraram. Isso aqui tem um valor incrível para o povo brasileiro. Mostrar, ser muito didático e ser imagético, usar imagens, dizer, olha, essa peça aqui do patrimônio nacional, ela foi despedaçada em 450 pedaços. Quem vai pagar isso? Você que está em casa assistindo. Você é que vai pagar isso. E fazer isso rodar nas redes sociais. Então, assim, a comunicação do PT é como se fosse uma coisa analógica num tempo em que você tem muito pouco tempo, Yara. Você sabe, e Miguel também, vocês sabem, o bombardeio de informação é tamanho que muita gente no Twitter, por exemplo, retuita sem ler o que está retweetando. Então, você tem que pensar que para grande parte da população brasileira, inclusive os bolsonaristas, que eu acho que é impossível conquistá-los, vamos dizer, mas para essa parte da população que ainda vai ficar sujeita ao discurso bolsonarista, porque o que vai acontecer agora, Yara e Miguel? O governo Lula começa devagar, vai ter dificuldade de cumprir as promessas que vão dar um retorno rápido à população em termos de benefícios. O aumento do salário mínimo não saiu, o imposto de renda só 2024. A primeira oportunidade que o Lula vai ter de falar alguma coisa que diga direito ao bolso do brasileiro vai ser quando forem pagos os R$150 a mais para cada filho do benefício do Bolsa Família, que acho que começa em março, se não me engano. Então, assim, enquanto você não pode dar resultado prático na economia para a população, que atinge as pessoas, você está sob um ataque tremendo dos bolsonaristas, você tem que combatê-los com esse tipo de mensagem. Mensagens diretas, curtas, e que sejam imagéticas. Coisa curta e imagética. E eu acho que isso era sei lá, o governo ainda não conseguiu se organizar suficientemente para ter uma comunicação em que todos falem mais ou menos a mesma coisa. Então você tem batidas de cabeça aqui e acolá, né? Mas você não pode desperdiçar as oportunidades que tiver. E outra, por enquanto você está respondendo, quer dizer, você não está pautando. Tudo bem. Vazar as imagens para o Fantástico ontem pautou o Brasil hoje, vamos dizer assim, em relação a tudo que aconteceu, as imagens das câmeras. Mas em vários outros assuntos, você não pode ficar esperando, apenas respondendo, que é isso que o bolsonarismo está tentando neste momento, pautar os debates em cima de supostos problemas do governo Lula, que está começando a botar os pés agora. Então, o que eles estão fazendo? Tentando sustentar a votação que o Bolsonaro teve, que foi grande, nas eleições, no segundo turno. É isso que eles estão tentando. Vamos tentar segurar o máximo para a gente, um pouquinho mais para frente, poder fazer uma grande manifestação pela soltura dos presos, etc. E tal. Mas o governo Lula está com a faca e o queijo na mão agora.